Pontualmente 14 horas, começa aqui mais um Saúdes, o programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade com muita honra e alegria, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Na verdade, saúde é saber quem você é, o que você está fazendo aqui e o que você pode ajudar a humanidade, trabalhando sempre com as patologias, as doenças, a sintomatologia com uma correção de rumo. O Saúdes vai fazer 8 anos agora em junho e tem sido um longo aprendizado. O maior beneficiário, além de você que nos assiste, nos acompanha, sem dúvida nenhuma sou eu mesmo, que eu pego todos esses conhecimentos e, à medida do possível, a gente coloca na nossa prática clínica. E o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Na mesa de som, no Twitter estão o Marcelo Melo e o Iago Matsumoto. Nós vamos falar hoje, teve um curso de... agora melhorou, agora tá eu tô ouvindo. Obrigado, Marcelo. Marcelo Melo nos dando apoio aqui no nosso estudo. Teve um curso, esse negocinho tá meio estranho, vamos lá. Fica meio feio, né? Se funcionar, quero ver se o pessoal para de reclamar que o som tá baixo, o som tá baixo, o som tá baixo. Marcelo Melo, eu peço para você, por gentileza, colocar no meu computador no ar, tem uma foto do curso. Isso, uma foto do curso. Esse fim de semana esteve em Belém do Pará o professor Kunio Inamoto, bem aqui no meio, professor Kunio Inamoto, rodeado por todo mundo aqui, os alunos de Belém do Pará, essa turma grande que fez o curso de formação, eu creio que foi o primeiro módulo de formação de terapeutas pela terapia ortobiomolecular. Podemos voltar aqui, Marcelo, muito grato. Essa turma foi lá em Belém do Pará e o curso de pós-graduação continua, né? Já tivemos 2 módulos, vamos para o terceiro. Estamos tratando de casos clínicos muito interessantes, porque a desintoxicação de metais tóxicos é o primeiro passo, né? Dentro do consultório, a primeira coisa que faz é primeiro desativar os metais, vírus, bactérias, protozoários e outros parasitas do organismo, para depois nutrir, né? Se a gente está nutrindo com tudo contaminado, a eficiência do tratamento, seja ele qual for, sempre é um pouco comprometida. Muito bem, você conhece falar de terapia neural? Estava fazendo curso de pós-graduação, o Dr. Leonardo de Itajaí, um colega médico, bastante interessante, bem amigo, falou: você precisa fazer uma matéria com a Emico sobre terapia neural. Eu fiquei olhando para a cara dele com aquela cara de pastel de queijo de feira, né? Que você morde e só fica ar, né? Terapia neural Emico. Hã? Pois é, aí ele começou a me explicar, procaína, ponto de acupuntura, faz registro, etc, na boca e etc. Me chamou a atenção, acendeu aquela luzinha, eu falei, vamos ver o que é isso. De lá para cá foram alguns contatos com a doutora Emiko Ushida, dentista, com muitos anos de experiência, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, ortodontista, fez curso de ortopedia facial, membro da Academia Brasileira de Fisiopatologia Crânio-Oro Cervical, trabalha no Departamento de Dor Orofacial e Serviço de Oclusão e DTM da USP, é acupunturista, colega, fez crânio-puntura de Sao Yamamoto, trabalha com a terapia neural, trabalha com tratamento de ronco, biocibernética bucal, enfim, trabalha em projetos de pesquisas hoje de terapia neural na USP. Doutor Emiko Ushida, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Salutes. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que quase ninguém conhece. Pouca gente conhece, né? E é de suma importância. Como é que foi o... além disso, a doutora Emiko fez trabalhos voluntários na Índia. Às vezes ela é toda zen, fala baixinho, toda zen.
Como é que você conheceu a terapia neural, doutora Emiko? Tudo aconteceu quando eu tinha uma dor muito grande, eu tinha um problema na coluna, eu procurei vários médicos e ninguém conseguia resolver o meu problema. Até que um dia travou minha coluna e eu parei de trabalhar. Mas era torácico, era cervical, atingia braço? Quando criança, é porque tem todo um histórico meu, de boca também. Quando eu era criança, eu tinha uma mordida cruzada. Depois Explica para as pessoas. A mordida cruzada é quando os dentes estão invertidos. O certo é o de cima tá para fora. O meu era o contrário, isso que é mordida cruzada. Tá? Uhum. Isso traz todo o problema na musculatura, na mastigação, no ciclo da mastigação, e com isso vai trazer todo o problema na cervical, no ombro, porque toda a musculatura ela forma em forma de cadeias, né, da musculatura. Então, se aqui está errado, automaticamente o problema vai reverberando em toda a coluna e no corpo. Até a ponta do pé. É incrível isso. É incrível. Mas existe toda uma relação. Então eu tinha o problema de oclusão. E fora isso, o dentista, na época, extraiu meus pré-molares. Só que só agora, estudando a terapia neural, é que eu entendi o que provoca uma extração do dente na boca. Né? Então, foi assim, aí eu tive escoliose quando criança, eu tive problema na cervical, na lombar, eu tive problema no meu corpo inteiro, até que um dia travou. Foi aí que eu conheci a terapia neural. E hoje eu não tenho mais nada, hoje eu posso trabalhar, posso fazer o que eu quiser. Jogar basquete, botar bananeira. Posso. Doutora Emiko, como é que foi esse contato? Você tinha uma indicação? Você conhecia alguém? Como é que foi esse primeiro contato com a terapia neural? Foi indicação de alguém? Como é que foi? Sim, é que eu estava fazendo um curso de oclusão dentro da minha área e tinha uma dentista do meu lado. E eu estava muito inquieta, com dor, eu não conseguia ficar sentada. Aí eu fui assistir a aula em pé. E eu falei para ela, eu não consigo ficar sentada porque eu estou com dor. Aí ela falou, Emiko, por coincidência, eu tive o mesmo problema. Síndrome do plexo braquial e eu não conseguia mais. Por compressão de vértebra, provavelmente cervical. Exatamente. E tinha formigamento. Síndrome do túnel do carpo, tendinite. A gente fala, bom, deixa eu ver onde que está a compressão. Eu no consultório, quando a pessoa vem com esses problemas, eu falo, bom, vou começar a tratar a coluna, né? Óbvio, começar a espaçar as vértebras, fazer manobras para poder aliviar a dor. Isso é muito simples, né? Você deita o paciente de barriga para cima, você estica um pouquinho a cervical. Se tiver alívio na hora, e geralmente tem, tá ali o problema. A origem do problema não adianta querer fazer cirurgia, ficar tratando localmente apenas, não é isso? Isso. Então, aí na época, a dentista, ela me disse, Emiko, eu já tive o mesmo problema e eu tratei com a terapia neural. Eu falei, o quê? Que é isso? E por coincidência, naquele dia, a pessoa que faz isso, ela estava em São Paulo. Ela vinha da Argentina, o Christian, e naquele dia ele estava aqui em São Paulo e ele me atendeu. E aí você ficou... Eu precisei de várias sessões, não foi na primeira. Eu tive um alívio, aí depois, no mês seguinte eu fiz a aplicação, no outro mês eu fiz outra. Eu acredito que no total eu fiz umas 3 ou 4 aplicações. A partir disso, nunca mais eu tive problema. Eu quero lembrar ao nosso internauta que nós estamos no Facebook, na minha página, João Carlos Boldan, já tem algumas pessoas curtindo o nosso programa, viu? A Marilena Andrade, a Ana Beatriz Bucutalarico, Fanny Coquinou, direto da Grécia, Edi Baldan, Rani, Bruno Lobo, todas as pessoas já estão curtindo o nosso programa. Tem um post ali no Facebook que Estou nos Estudos da UTV, entrevistando a doutora Emiko. Vocês podem encaminhar perguntas, críticas, sugestões por intermédio do Facebook, ok? Está aqui, vocês podem escrever na minha página do Facebook, eu estou aqui e a doutora Emiko também prontos e prontas para responder as questões. Como é que surgiu a terapia neural no mundo, doutor Emiko? Quer dizer, no Brasil deve ter chegado, demorou para chegar, surgiu quando? Aqui no Brasil se faz a terapia neural por volta de uns 10 anos. Mas não é uma coisa nova, porque na Alemanha
isso já existe, tudo começou na Alemanha nos idos de 1925, com dois irmãos médicos que começaram a fazer experiência nas pessoas usando a procaína. Tá? E hoje ela é muito difundida na Europa, principalmente Espanha, na Áustria, em Portugal. Quando eu soube desse assunto, eu tratei sobre a procaína com o meu professor de acupuntura, o Dr. Evaldo Martins Leite, médico, fundou a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958. Aliás, eu recomendo para as pessoas que querem fazer curso de acupuntura a Associação Brasileira de Acupuntura. E eu comentei que eu queria inclusive fazer experiências de aplicar a procaína em pontos de acupuntura e etc. para ver os resultados, inclusive medindo por intermédio da pulsologia. E ele ficou encantado e me disse que nos anos 50, 60 ele estudou a doutora Anna Aslan e falou que aplicava intramuscular nos anos 60, mas que não tinha experiência em relação aos pontos de acupuntura. De 1925 para 60 com a doutora Ana e para hoje, faz uma retrospectiva histórica da utilização da procaína, sobretudo na terapia neural, doutora. Então, é que na época a procaína ela foi usada principalmente para rejuvenescimento. E isso na época acabou causando muita polêmica. Hoje, a terapia neural, que nos foi ensinado, né, e que tem origem com os ensinamentos do Payan da Colômbia, não tem essa finalidade de rejuvenescimento. A gente usa a terapia neural para casos de cura. A gente vai atrás dos traumas emocionais que a pessoa tem, tá? E a partir daí, a gente trabalha com as emoções que ficaram reprimidas na pessoa. Então, sempre o lado emocional que pesa na balança. Então, a gente parte do princípio de que toda doença hoje, ela é psicossomática. Sabe quando vai acumulando os traumas emocionais? Sim, aí sim. chega uma hora em que aquilo já se transformou em uma doença. Marcelo, dá um pulinho aqui no estudo, por gentileza, meu caro. Você falou numa palavra absolutamente mágica em relação ao microfone. Uma palavra absolutamente... Fecha para mim. É uma palavra mágica que é a medicina psicossomática. Os chineses, eu tenho 2 programas atrás, eu fiz um metabolismo das emoções. E a gente fala exatamente como é que a medicina chinesa encara os órgãos, as vísceras e as emoções. Cada órgão, cada víscera tem um domicílio aonde a emoção impacta mais, ela gera aquele determinado tipo de informação ou de emoção e a emoção estimula o órgão e o órgão hiperestimulado também faz com que aquela emoção se sobrepuja em relação às outras demais emoções e funcionamentos orgânicos, metabólicos. Então, é muito eficiente para a gente, durante o tratamento, a gente percebe que quando a gente faz o exame pela pulsologia, se tem algum determinado órgão em hiperatividade ou hipoatividade, a gente corrige por intermédio de agulha, obviamente, por intermédio da dietoterapia de sabores, de maneira que você pode estimular um determinado órgão ou sedar outro determinado órgão, de acordo com o ciclo de funções, de maneira que a pessoa também obtenha um pouco mais de equilíbrio emocional. É muito interessante por conta exatamente disso. Todas as patologias praticamente começam, à exceção dos acidentes, dos traumas, obviamente, que isso também não dá para se evitar, é de outra natureza, mas a grande maioria das patologias são psicossomáticas. Elas começam na área mental ou emocional, tem um distúrbio energético no corpo vital, e daquele distúrbio energético, acaba atingindo o corpo físico. É uma coisa muito interessante. E a medicina começou a usar esse termo psicossomática em 1970, né? Quer dizer, ontem, né? Do ponto de vista histórico. Então, a procaína, doutora, ela tem um efeito então de regulação, de promover uma autorregulação no organismo, do ponto de vista traumático e emocional? Existe uma relação, sim.
Quando a gente aplica a procaína, ou na boca, ou em alguma parte do corpo, a procaína ela tem a carga elétrica de 290 milivolts. E uma célula, quando ela está doente ou quando ela está enfraquecida, ela chega a zero ou às vezes até negativo. E uma célula normal, ela tem a carga elétrica de aproximadamente 40 a 90 milivolts. Então, quando você injeta procaína em algum local do corpo, né, que a gente descobre através da história de vida, ou em algum campo interferente na boca, ou em alguma cicatriz do corpo, o que acontece com as células ali? A gente vai hiperpolarizar aquela região. Então, a célula naquela região vai atingir um limiar bem alto. Então, ela fica um momento nesse estado de hiperpolarização e é nesse momento que as funções são equilibradas. Quer dizer, é como se fosse um choque para dar uma hipertonificação e aí depois ela tende a voltar ao que era normal. Isso, por isso que às vezes, em uma sessão, às vezes, a gente consegue um ótimo resultado, a dor passa e nunca mais volta. Mas às vezes o corpo está tão intoxicado que às vezes a gente precisa ter várias sessões de aplicação de procaína para que ela volte ao limiar da célula. Natural. Como é que se avalia a quantidade de sessões ou o espaço entre uma sessão e outra, doutora Emiko? Tudo depende do que o paciente vai trazendo para a gente no retorno, tá? O importante é que o paciente tenha uma boa disposição, o bom humor, que melhora a qualidade de vida dele, né? E os pacientes que têm dor, a gente sempre pergunta se a dor foi recuperada ou se voltou a dor. Qual é o momento certo de fazer a segunda aplicação? É quando a dor começa a voltar. Enquanto o paciente estiver tendo uma melhora gradual, às vezes, não há necessidade de você fazer aplicação nenhuma. Espera, porque o corpo todo recebeu a informação, o estímulo, e o corpo todo vai se reequilibrar. E para isso precisa de um tempo. Então, às vezes, o paciente, durante os primeiros dias, ele tem algumas reações. Ele pode ter uma diarreia, ou uma febre, ou uma produção de muco, ou uma crise de choro, às vezes até uma crise de gargalhada. Ok, e às vezes o paciente ele quer tomar remédio para brecar aquilo, porque ele acha que não tem nada a ver com a aplicação que a gente fez, mas eu posso garantir que tem tudo a ver, então precisa esperar, ter calma. O Dr. Leonardo, que me apresentou a técnica e falou sobre a doutora Emiko, assistiu algumas aulas lá. Aliás, eu vou assistir, não só vou assistir, como vou fazer um curso em julho. Não sei como, mas eu vou. Cada um com seus problemas. Conhece a frase, né? Cada um com seus problemas. Pretendo fazer o curso agora em julho e o Dr. Leonardo assistiu algumas aplicações e falou mesmo que as pessoas choram. Coloca ali, tem umas que choram na hora. Isso é comum? É comum quando você acerta o campo interferente na primeira sessão. Às vezes a gente acerta, porque o paciente está aberto para falar da emoção dele, da repressão, do que ele sofreu a vida inteira. Mas também tem alguns pacientes que não querem se abrir. Então, às vezes, até o paciente falar para a gente livremente das suas emoções, às vezes demora 2 ou 3 sessões. Ok, não tem problema. Mas às vezes, na primeira sessão, você acerta o campo interferente, o paciente às vezes tem uma catarse na cadeira. Por quê? Ele entrou em contato com a dor. É nesse momento que a gente pergunta, o que você está sentindo? Aí ele vai falar, tô com raiva, fala, ai, tô triste. Porque se o paciente foi do tipo que ele sofreu um trauma e na época ele não expressou aquela emoção, com certeza foi tudo para dentro. E aquilo, com o tempo, a gente sabe que vai se transformar em doença.
Então, quando a gente acerta no ponto, a gente pergunta, o que você está sentindo? Ele fala, eu estou sentindo isso. Aí a gente pergunta, aonde você está sentindo isso no corpo? Aí o próprio paciente ele vai falar, ai, essa história me dá uma dor de cabeça. Ai, eu estou sentindo uma falta de ar. Ai, eu tô com uma dor no peito. Ou falar, putz, tá me dando uma diarreia agora, tá me dando uma dor de barriga. Então, cada um vai somatizar em alguma parte, que é o ponto fraco do nosso corpo. E aí não, o que eu imagino que deve ser feito é não interferir, deixar que isso venha à tona e que o corpo se autorregule, imagino. Não, é aí, através da história de vida, é que a gente descobre qual é o sentimento que ele teve e aonde que ficou gravado na memória da célula. Sim, mas a gente não deve mexer com isso, não deve tentar retirar essa sintomatologia que é, imagino, momentânea. Estou com uma diarreia, estou com taquicardia, estou com vontade de chorar, estou com vontade de socar a parede. Deixa rolar, é Sim, isso. sim, né? sim, Não, deixa rolar. Não, vamos tapar esse buraco de novo, né? Porque demorou para achar, né? Isso. Não, eu estou dizendo isso na primeira sessão, quando o paciente procura a gente. Entendi. Quando a gente acerta o campo interferente, na hora que a gente aplica, o paciente vai voltar a sentir aquela emoção que ele reprimiu. Uhum. Então, na hora, ele chora. Tem paciente que tem crise de gargalhada. Começa a rir. Começa a rir, não para, não para. É muito interessante isso. E a gente, como terapeuta, faz o quê? Para e olha, né? Nada. Isso. Nós não temos formação para interferir, para falar, para julgar. A gente não interfere nesse ponto. Entendi. Quando as emoções vêm e o paciente não consegue dar conta daquilo, a gente indica para terapia. Entendi. O Alexandre Távola está curtindo o nosso programa, a Lucia Aiello pediu o link, eu acabei de passar, a Maria Estela Lecoque Miller e mais 7 outras pessoas estão aqui nos acompanhando neste momento, pelo menos pelo Face, estão falando. Tem muita gente que não fala também, participa, assiste, mas não fala, lembrando a todos que depois esse programa ficará disponível no canal do YouTube, Além de Agulhas e JC Baldano. Eu dou preferência para o Além de Agulhas, por gentileza, que é um canal novo, não tem muitas confusões ali ainda, por enquanto. Eu soube, pelo material divulgado, inclusive encaminhado pela doutora, que existe um campo de interferência neural. É como se fosse o quê? Um distúrbio. Teria que neuralmente ter um caminho, e esse campo de interferência é como se fosse uma onda e aí desvia. O que é um campo de interferência neural, doutora? Eu vou falar uma coisa que vai até assustar o dentista. Porque o dentista, para falar a verdade, ele tem a faca e o queijo na mão, mas ele não tem noção disso. Uhum. Porque dos próprios livros falam que 70% de todos os campos interferentes do corpo inteiro estão localizados dentro da cavidade bucal. Uhum. E do pescoço para cima já sobe para 85%. Isso quer dizer que a boca é um ninho de campo interferente e que isso pode ser a cicatriz de um dente que foi extraído, pode ser tratamento de canal que foi feito, a quantidade de metais que o paciente tem, próteses, implante, né? Isso tudo é contato prematuro, é quando o dente está alto. Uhum. Né? E isso provoca uma interferência muito grande no sistema nervoso vegetativo. Então, isso tudo vai causar um trauma para o sistema nervoso, para o cérebro. Então, você imagina uma ponta de agulha em cima de um ponto. É lógico que uma hora o sistema nervoso não vai aguentar. É onde começa a ter dor. Então, a boca está cheia de campo interferente, assim como no corpo também. Marcelo, vamos colocar aqui no ar, por gentileza, essa imagem que foi encaminhada pela doutora Nicola. Ali está, né, doutora? Então, isso aqui está toda a boca, né, todos os dentes, e aí são todos os campos de representação. É isso mesmo? 11, 12 aqui, rins, 21, 22 também rins e bexiga, com todas essas áreas aqui. Aí depois tem os pré-molares, tem os molares. Essa aqui é praticamente o mapa da mina?
Exatamente, é um guia, né, que a gente segue. Não dá para levar ao pé da letra, mas existe toda uma relação. Por exemplo, os incisivos, tanto os superiores como os inferiores, Que é o tá? 13 e 23 aqui, né? Isso? Isso, que são os 4 da frente. Eles têm total relação com o rim, com a bexiga e com o sistema urogenital, tá? Tanto no homem como na mulher. Então, e o sentimento que está relacionado com esses órgãos é o medo. Medo, Exatamente. medo. Assim como o canino, que é o dente 3, isso, esse é o canino. Ele tem relação com o fígado e o sentimento que está relacionado é a raiva, é a ira, aquilo tudo que ele acumulou e não conseguiu expressar. Exato, e aquilo tudo vai... Colocando a procaína ali, mas aí é na raiz ou é na boca, é na gengiva? É na gengiva, próximo à raiz. E no caso dos pré-molares superiores, eles têm relação com os pulmões e que tem a ver com a tristeza. Assim como os molares superiores têm a ver com o estômago, baço, pâncreas. BP, né? E tem a ver com qual é o sentimento que está relacionado... Principalmente preocupação, preocupação, ideias obsessivas. Isso, preocupação. Então, a gente vai associando os eventos emocionais que aconteceram com aquele paciente com a relação da boca. Porque você pode ver uma pessoa que falou, eu tive uma cárie, eu tive que fazer um canal, eu tive que extrair um dente. Pode ver, pode investigar a vida daquele paciente que aconteceu alguma coisa. Esses dias eu atendi no consultório uma dentista. E você sabe que dentista é todo metódico, né? Com o tratamento, com a escovação, tudo. E de repente ela teve que fazer um canal, ela teve uma dor muito grande e teve que fazer canal. Aí eu comecei a perguntar o que está acontecendo. Aí ela me contou, Emílio, eu não estou bem com meu marido e estou em fase de separação. Quer dizer, na época ela me disse. Então, é como se a boca é um microsistema, é como se fosse um fuzil. Então, antes de queimar alguma coisa no corpo, primeiro vai explodir na boca. Então, é como se fosse a válvula da panela de pressão. Vai explodir pela boca. Mas é melhor explodir na boca do que explodir corpo, né? Um órgão do nosso corpo. E aí, como é que funciona a aplicação da procaína nesses casos? Por exemplo, nesse caso da dentista que estava mal com o marido, caminhando para uma separação, aí você coloca procaína naquele ponto, naquele dente e ela vai aprender a lidar melhor com essa situação, seria isso? Não existe um protocolo, a gente nunca sabe, porque depende do que o paciente sentiu. Por exemplo, se tem 5 pessoas que aparecem com canal no consultório, né? As 5 pessoas vai ter uma história de vida diferente. Depende da história que ela carregou, depende do contexto familiar que ela está trazendo. Então, cada caso é um caso. Entendi. Não tem um Como protocolo. Tudo, né? Como tudo, né? A Cláudia Gaeta, sabendo do nosso programa, fez uma pergunta. 2 perguntas, na verdade. Na Suécia é proibido o uso de mercúrio nas amálgamas dentárias. O país reconhece a periculosidade ou acredita e repassa a informação às autoridades brasileiras de que o material é seguro? É uma pergunta. O que acontece em nível energético na boca e no corpo quando existe um dente com tratamento de canal? Ela perguntou exatamente isso, a Cláudia Gaeta. Eu vou falar primeiro do amálgama, tá? A gente aprendeu na faculdade que o amálgama é o material mais resistente, que mais dura, que sofre maior pressão da força mastigatória. Só que nunca explicaram pra gente o que isso vai provocar biologicamente, que isso é incompatível. Porque de todos os metais colocados na boca, o mercúrio do amálgama é o pior, é o mais tóxico de todos os metais. E enquanto tiver um amálgama na nossa boca, vai liberando mercúrio para a circulação. E isso vai acumulando no rim, no baço, no cérebro. E demora 17 anos para ser eliminado se o paciente não fizer nada. E na medula, inclusive, né, doutora? Sim. Então, o prejuízo é muito grande. E aqui no Brasil, graças a Deus, o SUS já proibiu os dentistas de fazerem restauração com amálgama.
só que eles falam do ponto de vista da intoxicação do meio ambiente. Do corpo não, né? É, do corpo não. E sendo que... E sendo que É duro a gente ficar quieto, viu? É duro a gente ficar quieto aqui nesse programa. É duro, muito duro, muito duro. Isso quando a gente não fala daquela senhora gorda, com cheia de artrite, bunda grande, que não cabe na cadeira. Anvisa. Qual a importância da desintoxicação diante do tratamento da terapia neural? É muito importante, porque o indivíduo, quando está intoxicado, a gente tem pouco resultado. Ótimo, isso é uma grande informação, porque eu abri o programa exatamente falando sobre isso. Com a terapia da Quantum Bio, o primeiro passo é tirar os tóxicos, metais tóxicos do organismo. Então tem o Biosímbio, né, o Emitox 1 da Quantum Bio, desativa alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio. O Emitox 2, antimônio, berílio, cádmio e níquel. O Emitox 3, bário, tálio, titânio e bismuto. O Biosímbio, o Emitox 4, enxofre, estanho, cobalto e cobre. E o Emitox 5, platina, prata, silício e urânio. Não adianta querer ficar tomando sem uma consulta, porque você vai jogar dinheiro fora ou não vai atuar onde precisa. Por intermédio dos sistemas de biorressonância, a gente consegue identificar qual metal está em excesso na pessoa, que está causando problemas de saúde, e aí sim a gente determina que tipo de produto. Então esses 5 grandes, né, o professor Kunio Inamoto, ele criou cada um desses produtos que atingem 5 metais. Então você pode ter 1 ou 2 ou 3 metais, você utiliza um produto só dentro desses grupos, né? E é muito interessante para detox. E obviamente trabalhamos juntos então, né, doutora? Exatamente. Porque não adianta também você modificar toda a questão. É o que o professor fala, se você faz uma detox, mas continua alimentando o mercúrio, quer dizer, você tira o mercúrio e fica tomando mercúrio, obviamente que vai continuar intoxicado, né? Então a terapia neural também precisa dessa desintoxicação de metais, é isso? Isso. É importante que o organismo esteja leve para receber. Ou quando o paciente receber a primeira aplicação, ele deixar o corpo leve no sentido de alimentação. Ter uma alimentação leve, saudável, muita fruta. Tomar bastante líquido, porque o líquido ajuda a desintoxicar o corpo. Há um processo de desintoxicação com a aplicação da procaína. Isso. E quais são os objetivos, né? Os objetivos principais? Reorganizar do ponto de vista neural, e também emocional, mental e até fisiológico, é isso, doutora? Sim, e ela vai ajudar em termos de desprogramar a memória traumática e emocional que ficou gravada no corpo, tá? Por isso que tem aquela questão que você comentou comigo esses dias sobre a influência na formação do feto. Ela remove até memórias traumáticas intrauterina que a pessoa teve. Uma vez eu recebi uma paciente no consultório e ela não sabia que durante a gestação dela, ela estava com cordão umbilical enrolada no pescoço. Ela comentou que a mãe nunca tinha falado nisso. E quando ela chegou no meu consultório, né, eu fiz um exame nela e, em termos de saúde, estava perfeito. Ela não tinha dor nenhuma, não era doente. A única coisa que ela tinha na boca era bruxismo, ela apertava muito. Aí, quando eu fiz a primeira aplicação, né, ela sentiu uma dor aqui. Ela falou, Mico, eu estou sentindo uma dor, estou sentindo falta de ar. Aí, quando eu fiz uma aplicação nessa região, ela pediu para mim, Mico, eu sinto que eu preciso aplicar no umbigo. Aí, quando foi aplicado no umbigo, ela teve memória de vida intrauterina. Foi nesse momento que ela viu que o cordão estava enrolado no pescoço dela. Então ela reviveu uma memória e ela reviveu o momento do parto dela e ela começou a chorar muito, 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 muito. Aí quando ela se acalmou, demorou uns 10, 15 minutos, eu perguntei, o que aconteceu com você? Aí ela me contou essa história.
Que bonito, né? Muito bonito. E a partir disso, quanto tempo demorou para que ela se estabilizasse? É rápido? Sim, aí depois ela voltou depois de um mês, mais ou menos, tá? Aí a gente tá sempre falando e conversando, porque a partir daí pode vir também outras memórias, E né? é importante trazer a memória porque a partir desse momento que isso traz à tona, praticamente perde aquela força encoberta, aquela força inconsciente, seria isso. Sim, sim, sim. Por quê? E o paciente ele vai tendo assim uma melhora na qualidade de vida. Ele fala assim: "Emico, foi muito profundo". Então é muito comum o paciente no retorno ele me falar isso. Foi muito profundo, né? Então ele viu que ele conseguiu trazer à tona coisas que às vezes mesmo na terapia ela não tinha acessado, ou às vezes, como uma outra paciente que foi indicado pela terapeuta para mim, ela reviveu memórias de estupro pelo pai. Que estava inconsciente. Exatamente. É uma paciente e que ela já tinha vindo umas 3 ou 4 sessões comigo. Um dia, ela teve coragem de falar para mim, falei, Mico, eu tenho um furúnculo perto da minha vagina. Eu falei, como? Ela me disse, ela vem e some. Quando eu vou na médica, ela me dá uma pomada, some, mas depois volta. Eu perguntei, desde quando? Ela me disse, desde que eu conheço por gente. Aí, resolvi ver isso a fundo, aplicando a procaína. Aí quando foi aplicado a procaína, ela começou a se contorcer. Ela falou, não, 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 não. Ela começou a chorar. Aí quando ela se acalmou, eu perguntei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, ai, eu relembrei momentos que eu sofri abuso pelo meu pai. Meu Deus. Então aquilo tudo, como a criança não soube lidar com a situação, ela somatizou aquilo e ela passou a vida inteira ter furúnculo e aquele pus ia saindo lá de perto da vagina. Né? Então a gente vê o quanto que um trauma de criança vai repercutindo na vida da pessoa pro resto da vida enquanto ela não entrar em contato com aquela dor. E a terapia neural, né, através da procaína, aplicado em lugar específico e de acordo com a história de vida, vai conseguir trazer à tona, porque todo aquele trauma emocional ficou gravado na memória daquela célula. E como é que você percebe, doutora, quais são os pontos, como é que é a escolha dos pontos? Porque se utiliza também pontos de acupuntura, inclusive da crâniopuntura, né, doutora? Sim. Eu estou muito curioso, aliás, do jeito que eu primeiro pratico, depois vou estudar, né? É um jeito assim, meio maluco, mas eu gosto disso. Eu gosto de mim mesmo. Aliás, eu já até estou começando a fazer umas pequenas experiências com a procaína, com ótimos resultados. A senhora já sabe, né? Eu tive a oportunidade de, obviamente, com a autorização do meu paciente, que eu fiz uma experiência com a procaína e ele autorizou eu divulgar uma mensagem dele, a senhora até ouviu, né? E sabe que foi um grande passo, né? Eu fico muito contente com isso, obviamente que nós estamos ajudando sempre uma pessoa que está descontaminada, do ponto de vista quântico, né? A gente já fez um tratamento de descontaminação e também talvez isso facilite a eficiência do tratamento. Mas como é que se elenca os pontos, ou eu como acupunturista, como é que eu posso ver uma função insuficiente ou com excesso? Eu posso aplicar a procaína em algum ponto de sedação, de tonificação com bom resultado, doutor? Olha, o ponto de aplicação depende da história de vida. Então, é de acordo com a história de vida, das emoções, da história que o paciente conta, a gente vê aonde que está gravado no corpo o trauma. É nesses pontos que a gente aplica a procaína. E por coincidência... Que não existe, coincidência não existe. Exatamente. E por coincidência, os pontos que a gente acaba aplicando a procaína coincidem com os pontos da acupuntura. Principalmente nos pontos chakras, onde acumula os pontos de maior energia no nosso corpo.
E o efeito é praticamente imediato, né, doutor? Exatamente. Eu É tive- muito bonito ver É o bonito, resultado. é bonito. Tem 3 pontos da acupuntura que a gente utiliza para drenar rim. É o R3, o R6 e o R7. Um triângulo que a gente faz quando a pessoa está com liberar o rim. E liberar medo, inclusive. E eu fiz isso no paciente em questão. Ele relatou, você viu, né? Ele urinou a noite toda, falou que parecia um chafariz, que ele molhou o colchão, molhou tudo e tal. Isso aqui. Foram 3 pequenas pápulas, né? Com procaína nesses 3 pontos e que realmente deu um excelente resultado, muito interessante. E no caso das questões físicas, cicatrizes físicas, tombos, quedas, machucados, eu particularmente tive quando era pequeno, tirei uma tampa de bueiro porque jogava taco, jogávamos taco no período de infância, que aliás é maravilhoso, eu recomendo a todas as crianças que voltem a jogar taco, com lata de óleo inclusive, ou com 3 pauzinhos, quem tem que derrubar a casinha. E aí caiu a bola no bueiro, tiramos a tampa e quando fomos colocar a tampa caiu em cima do meu dedo, ficou um tempo ali. Uma dor inimaginável, eu lembro até hoje disso, né? Que me punha contra a parede de tanta dor e fui para o pronto-socorro, aquela coisa toda. Ou seja, cicatrizes também são bons pontos para a localização de aplicação? Sim, a gente vai muito atrás das cicatrizes. Emocionais ou físicas, né? As físicas, vamos falar física. Sim, aquelas que foram feitas em ambiente hospitalar, que são as mais profundas, que foi dado o ponto, são as piores, porque ela atingiu várias camadas. Então, a chance de ter provocado não digo estrago, mas a modificação interna é muito grande. Mas não é só as cicatrizes vindas das cirurgias, também as cicatrizes caseiras que a gente faz em casa, né? Qualquer cicatriz é um trauma para o sistema nervoso. A cirúrgica, inclusive. São as piores, né? E as piores também são as cicatrizes no sentido transversal do nosso corpo. Porque os canais energéticos da acupuntura, os meridianos, está tudo no sentido do longo eixo. Uhum. Se você tem uma cicatriz no sentido transversal, com certeza aquele canal energético não vai mais ter a transmissão da energia. Como é que a gente faz isso do ponto de vista da acupuntura? Vamos supor que aqui passa o meridiano, tem um corte assim, ótimo. O que a gente faz do ponto de vista da acupuntura? Estimula o ponto daqui e o ponto daqui para que este canal seja reestabelecido, né? Porque ele vai procurar um outro caminho, ou por aqui, ele vai procurar um outro caminho. O canal meridiano ele não fica interrompido após o trauma, ele se interrompe momentaneamente, depois ele busca um caminho e a gente, picando as suas extremidades, tende a voltar esse fluxo energético. Com a procaína se trabalha dessa maneira ou é diferente? Não, é assim mesmo. E quando a gente aplica na cicatriz, né? Às vezes em cima da cicatriz mesmo? Às vezes a cicatriz é extensa. Por exemplo, eu já vi muitas mulheres que têm a cicatriz que vai quase das costas até o outro lado. Principalmente algumas que querem emagrecer, né? Eu acho que você vai apanhar de algumas pessoas, hein? Nada pessoal, nada pessoal. Então, não há necessidade de aplicar na cicatriz inteirinha. A gente faz uns testes para saber se tem algum ponto de dor, algum ponto sensível. Porque tem as cicatrizes que falam. Quais são as cicatrizes que falam? Aquelas que viraram queloide, ou aquelas que doem, aquelas que a paciente falou que infeccionou e que o pus, que voltou a fistular, ou que o ponto caiu. Por quê? O que acontece? Porque a cicatriz já é um trauma, né? E nós temos as terminações nervosas espalhadas pelo corpo inteiro. Então, o fato de ter uma cicatriz no corpo já é um trauma para o sistema nervoso. Uhum. E aquilo vai emitindo estímulo negativo a vida inteira. E quando tem pústula, queloide, etc. Aí indica que é sinal de perigo. E isso quer dizer que as células daquela região não foram cicatrizadas de uma maneira correta. Então, através da neural, a gente consegue fazer com que as células sejam reequilibradas, elas formam
elas voltam a ter um equilíbrio. Então, aquela energia que foi rompida naquele ponto, ele volta a sofrer a conexão. Aquilo tudo que estava desconectada passa através da produção de neurotransmissores, elas se reconectam outra vez. E aí volta a saúde. E tem muitas cicatrizes que, depois de várias aplicações, praticamente elas somem, nem aparece mais. Que interessante. Então você vê que houve uma produção, houve uma modificação das células naquela região através da procaína. Quero agradecer aqui a presença do Alexandre Távola, Marilane Andrade, Cládice Felizardo, Ana Beatriz Buctalarico, Maria Estela Miller, Fanny Coquinou, Pamela Zorzoli, Andréia, Valquíria Lima Porto, Montserrat Alberti, Edi Baldan, Rani, Jefferson Tornelli, Bruno Lobo. Se vocês quiserem fazer alguma... Ó, o Marcelo coloca o meu monitor no ar. Se eu quiser mentir aqui, você me coloca desnudo, é isso, Marcelo? Ainda bem que eu sou uma pessoa correta e estou falando aqui tudo, as pessoas que estão aqui realmente curtindo o nosso programa. A Valquíria Lima Porto também. Vocês podem encaminhar perguntas pelo Facebook. Doutor Emico, e as feridas emocionais que não têm fisicamente pontos corretos? Obviamente que na acupuntura, como eu disse, pela leitura dos órgãos e das emoções, pelo metabolismo das emoções, quando a gente quer alternar ou modificar ou modular determinada emoção, a gente tem um órgão indicado. O acupunturista é mais fácil para, talvez, lidar com isso. Mas eu digo para as pessoas que não conhecem esse metabolismo das emoções, das entidades viscerais, como identificar uma cicatriz emocional, doutora? Tudo depende da história de vida. A gente tem que ir perguntando para o paciente, fazendo relação, fazendo a conexão com a doença que ele tem, com a dor que ele está sentindo, o que ele sentiu na época, né? Então a gente faz toda essa correlação e ainda do corpo a gente faz a correlação com a boca. O que aconteceu na época? Né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela até me permitiu colocar no YouTube, porque ela falou assim, Emico, a terapia neural tem que ser mostrada para o mundo, porque isso me ajudou muito, muito, muito. Então eu quero mais que você divulgue isso. Né? De um caso de uma paciente que ela sofreu um acidente de carro há 18 anos atrás. E a partir daí ela começou a ter dor na coluna. Mas ela não sabia dessa relação com o acidente. Ela veio 18 anos tentando tratar a dor na coluna que ela tinha. Então era só a base de remédio anti-inflamatório, analgésico e a vida inteira. E os médicos falavam para ela, não tem solução. E quando ela veio para a gente na nossa clínica, né, a nossa clínica é atendida por médicos e por dentistas. Acupunturistas também, acupunturistas, né? Fisioterapeutas, nós temos várias pessoas que trabalham juntos. E na época nós perguntamos para ela, o que aconteceu com você há 18 anos atrás, quando começou a ter problemas? Eu sofri um acidente de carro. Aí nós perguntamos, o que aconteceu quando você sofreu esse acidente? Aí ela falou assim, na época eu fui jogada para fora do carro e eu cortei todas as costas. E por causa do mau jeito com que me tiraram do carro, eu lesei a minha coluna inteirinha. Né? Então quando eu vi aquelas cicatrizes, eu não tive dúvida. Nós todos cuidamos da cicatriz delas, porque achamos que era o primeiro campo interferente. Aí quando nós aplicamos a procaína nas costas dela, a dor sumiu. Só que sumiu por 7 dias. Depois do 7º dia, a dor voltou. Só que numa intensidade um pouco menor, mas voltou. Aí quando ela voltou no nosso ambulatório, depois de 2 semanas, nós resolvemos investigar. Porque a gente bateu o pênalti, eu posso dizer, bateu na trave. Na trave. E quase pegou e não pegou. Não entrou. Então, uma outra equipe que atendeu essa paciente investigou melhor a história de vida dela, falando o que mais que aconteceu no dia do acidente. Aí, além de ter machucado as costas, ela falou assim, esqueci de contar porque na hora quebrou meu dente da frente. Aí
foi aplicado no dente, que aconteceu na hora do acidente, e depois disso a dor sumiu e nunca mais. Ela me visita uma vez por ano e nunca mais a dor voltou. O que ela leva, bombom ou flores? Quando é a cicatriz física, no caso dessa paciente da coluna em que sofreu traumas, é em cima da própria cicatriz? É na cicatriz só. Na cicatriz? Isso, bem, é na cicatriz. Bem na cicatriz mesmo. É na cicatriz. Mas também não há necessidade de você aplicar em todos os campos interferentes na primeira sessão. Aliás, a gente escolhe e a gente aplica o mínimo possível na primeira sessão, porque você não sabe qual vai ser a reação que aquele paciente vai ter. E se o organismo está intoxicado, as reações vão ser maiores ainda, muito fortes. É verdade. Né? Então a gente sempre começa com calma. A gente faz o primeiro ponto e aguarda, espera ter alguma reação. Às vezes o paciente no primeiro ponto, pronto, ele já tem uma catarse ali. Aí a gente guarda a procaína e espera as coisas acontecerem. Eu fiz um almoço maravilhoso no domingo ontem pro meu filhote, que ele foi com a namorada lá em casa, eu fiz um almoço para ele. E aí eu falei, vem cá. Aí eu peguei 3 ml de procaína, pus numa seringa e falei, aplica. Fiz bem ou fiz mal? Aonde você aplicou? Nádegas. Nádegas? Mas por qual motivo você aplicou? Como no tratamento, como parte de um tratamento que eu estou experienciando. Eu quero fazer isso com meus pacientes. Como eu quero fazer isso com meus pacientes, eu quero também sentir o que eu sinto, o que eu percebo. Eu sou muito experimental, né? Quer dizer, a acupuntura dói. Eu tenho alguns pontos que eu sei que dói, quando o órgão não está bem, eu aplico a acupuntura em mim, eu me testo. E eu apliquei por isso. Tem alguma contraindicação? Aliás, terapia neural tem contraindicação? Isso que você falou, eu tenho muitos pacientes que teve uma melhora muito grande, tirou a dor, aí ele vem para mim e fala, Emiko, eu vou viajar para os Estados Unidos e vou ficar 1 mês lá. Será que você pode aplicar para mim como prevenção para eu não ter essa dor de volta quando eu estiver em viagem? Eu digo, não. Não faço isso. Não existe prevenção, não existe protocolo. Porque aquela aplicação que eu der para ela pode ser um excesso. E aquela dor toda que a gente veio eliminando, de repente aquilo pode voltar com tudo. Porque aquela aplicação que eu fiz, sem necessidade, pode exacerbar, pode desprogramar tudo aquilo que eu já tinha conseguido antes. Por que eu fiz em mim? Por que eu quis testar em mim? Porque eu li, fiz pesquisas e percebi que a procaína é maravilhosa porque primeiro ela inibe a produção de cortisol. E um dos outros vantagens desse produto, que é muito procurado, né, é que ele estimula o GH, que é o hormônio do crescimento. E teria que, por conta disso, até alguns efeitos antidepressivos. Por isso que eu testei. Eu falei, eu quero testar, quero ver como é que eu sinto, como é que eu passo. Porque neste paciente, que é um caso complicado, não é um caso simples, é de esclerose, eu cheguei a aplicar, inclusive, 3 ml nas nádegas, como um processo. Fiz Shenmen, fiz alguns pontos locais, inclusive de articulações, por questões de movimento, etc. Vamos todos nós sabendo que estamos fazendo uma pesquisa e o resultado foi muito eficiente. Eu falei, bom, também se para ele está funcionando, eu quero testar em mim também. Não passa batido nada aqui, doutora. Aqui não passa nada batido. Há alguma contraindicação para o que eu fiz ou uma contraindicação de uma maneira geral da terapia neural? A gente evita em pacientes que têm problema de coagulação sanguínea, pacientes que têm transtorno mental muito grave e para pacientes que têm medo muito grande de agulha. Bom, aí é por questões óbvias, né? Não pode nem amarrar, colocar uma mordaça, alguma coisa assim. Bom, aí a gente depois tem que aplicar a procaína por causa do trauma que deixou. Então, é uma pena que a maioria das crianças tem medo de agulha, porque senão seria ótimo. Porque nada melhor do que não tomar analgésico, anti-inflamatório, antibiótico,
né? Então, a procaína seria excelente para as crianças se ela não tivesse medo de agulha. Algumas crianças aceitam numa boa, mas a maioria tem medo. Como é que está a difusão da nova técnica e a aceitação, né, por conta do público em geral, doutor? As pessoas ficam maravilhadas, indicam, está tendo formação de novos terapeutas. Como é que você avalia isso agora? Eu, como sou dentista, né, eu cuido dos meus pacientes sempre através da aplicação de procaína quando eu percebo que ele tem algum problema. Mas eu também, e esses pacientes, como vê a melhora, eles acabam indicando pessoas da família por outras indicações. Às vezes não é só por causa da boca. Às vezes o paciente que tem problema de depressão, né? Então não é só para causa física, para problemas físicas, mentais, problemas emocionais. E por quê? Porque ela melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Melhora a qualidade de vida, né? Obviamente. Melhora, né? porque aquilo traz alegria. Eu posso dizer que depois da aplicação traz clareza para as pessoas. Né? Aquelas pessoas que não sabem o que é da vida, não sabem o que está acontecendo com ele. Porque está desconectada. Está desconectada. Então, quando que, aliás, começa a patologia por aí, né, doutor? Desconexão. Então, é aquele desenho que eu fiz, né? Quando acontece isso, quando ocorre essa reconexão, né? O indivíduo passa a ter maior clareza do que está acontecendo. Ele tem mais presença. Ele fala, Mico, meu problema é esse. Ele consegue pontuar. Então, isso é uma coisa maravilhosa. É verdade, com certeza. Eu estou respondendo algumas questões aqui, está proibido de colocar no ar, hein? Porque são coisas pessoais, hein, Marcelo? Não é para colocar minha tela no ar. As pessoas costumam aqui, tá assim alguns comentários aí, a gente tem que dar risada aqui, mas muitas pessoas curtindo o nosso programa. Afora a vaga que você vai conseguir para mim em julho, para o próximo curso, publicamente, como é que está o andamento dos cursos, da formação de novos terapeutas? Então, estamos com um grande problema aqui em São Paulo, porque está triplicando a cada ano que passa. A procura está muito grande, né? Quem faz fica maravilhado e aquilo ele se espalha em rede, porque é uma verdadeira rede neural. É uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem e isso se propaga muito rápido. Né? Então, estamos sim fazendo a divulgação e já estamos fazendo para o ano que vem, porque infelizmente para esse ano as vagas já se esgotaram no início do ano. Fora a minha. Fora a minha, que eu não sei como é que você vai. Prometo que eu vou pensar com muito carinho, sim. E as pessoas que tiverem interesse para falar com você, doutor Pinho, acabou o nosso programa. Ela estava tão ansiosa, tão nervosa, que eu precisei aqui fazer uma aplicação de procaína mental com ela hoje. Acalmar a bichinha, porque ela estava queimando o pneu parado, assim, sentindo o cheiro de borracha queimada. E agora que você vai perguntar? Eu falei, calma, relaxa. Foi tranquilo, não foi? Muito Já tranquilo. Acabou o programa. Não acredito, Acabou. uma hora já se foi. Uma hora, 14h58. Você viu que o Marcelo vem e faz assim, ó. Quando ele faz assim, é 5 minutos, na verdade, ele já vem para, tipo, ir acabando. Então eu queria que as pessoas tiverem interesse, os seus contatos, telefone, e-mail, página, internet, Facebook, o que você desejar. E as pessoas que tiverem interesse em curso, também se é o mesmo número, enfim, um minutinho para você falar com os teleinternautas como e achar como te procurar. Tá, eu trabalho em São Paulo e no ABC. Nós temos o ambulatório de terapia neural. Eu também trabalho na USP e lá a gente faz atendimento também. E o curso nosso é aqui em São Paulo e está aberto para as pessoas da área da saúde que quiserem se aprofundar mais. As pessoas também que quiserem fazer o curso apenas por conhecimento próprio também é. Aliás, a minha entrada dentro da medicina alternativa foi para o meu autoconhecimento. Foi para mim. A palavra alternativa está proibida nesse programa. Você está estreando hoje aqui, é proibido falar medicina alternativa aqui.
Principalmente por causa da acupuntura. A acupuntura existe há 5 mil anos e aí a pessoa fala assim, terapia alternativa. Não, alternativa é tomar antibiótico. Alternativa é tomar anti-inflamatório, analgésico. Isso é alternativo, porque a acupuntura visa buscar a própria natureza do ser. Nisso a terapia neural e a acupuntura se juntam muito. A verdadeira acupuntura não é para tirar dorzinha. A verdadeira acupuntura é fazer com que você se alinhe com o seu próprio Shen, com o seu espírito, com a sua consciência e realize-se enquanto pessoa. Eu acho que nisso trabalhamos juntos, né, doutora? Sim, exatamente. Tem tudo a ver. E a gente está sempre procurando a saúde do paciente e sempre olhando o corpo de uma forma íntegra, de uma forma integral. E não olhar, por exemplo, no nosso caso, os dentistas, a gente não pode olhar só a boca, a gente tem que olhar o corpo inteiro. E aí, como é que as pessoas te procuram? Precisamos encerrar nosso programa, doutora. Tá, o meu telefone é 4226-5906. Me permite colocar no Face, não? Sim, sim. Qual que é 4226? Fone da doutora Emiko Uchida. Qual que é 4226? 5906 5906. em São Paulo. Tem outro? Sim. Tem o meu site também, que é doutora Emiko. Doutora Emiko com K, né? Isso, doutoraemiko.com.br. .com.br. E Doutora não tem ponto não, né? Doutora junto. Doutora é Emiko. tudo junto. doutoraemiko.com.br. E o meu e-mail, que é emiko1000. Emiko, mil, como é que é? ML? É tudo junto por extenso. ML? Isso. Sim, arroba. emiko1000@yahoo.com.br. E eu posso responder as dúvidas que qualquer pessoa tiver. Bom, muitas pessoas estão agradecendo aqui, a Marilena Andrade lá do Rio Grande do Sul, outras pessoas que curtiram aqui o nosso programa. Eu agradeço a todos e desejo a todos uma excelente semana. Agradeço a sua vinda aqui, doutor Emiko. Foi, sem dúvida nenhuma, um programa muito esclarecedor para todos, para mim inclusive. E a Lucia Aiello também está curtindo teus contatos. Espero que com certeza farei minhas novas experiências junto com a desintoxicação dos produtos da Quantum Bio, que é a minha linha de trabalho, e com a acupuntura também. A gente sempre agregando mais coisas em benefício de você, que é nosso paciente, é nosso cliente, que nós temos que praticamente criar novos caminhos. Tem muita coisa acontecendo na área da saúde que não é alternativa. Sim. Né? Eu costumo falar da medicina ancestral e da medicina atual, da medicina quântica e tal, que é exatamente o caminho que eu vejo para a atual medicina, que não tem outro, né? Senão é ficar tomando remédio a vida inteira. Então nós estamos desbravando novos horizontes, com certeza estamos juntos nesse caminho. Foi um prazer conhecê-la, muito grato pela sua vinda e vamos marcar outra entrevista para trazer mais alguns casos, explicar um pouco mais sobre os efeitos, enfim, vamos marcar uma outra oportunidade. Agradeço a todos pela participação e convido você para a próxima segunda, 14 horas, ao vivo, aqui no www.altv.com.br com mais um Salutes. Boa semana a todos e até lá!